Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, com esses louvores, nós te adoramos, mas agora, Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da tua palavra. Ó Deus, que esta palavra, Senhor, ela venha, Senhor, como a semente, meu Pai querido, a ser semeada, Senhor, numa boa terra, Pai, e que venha frutificar, Senhor, e dar muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra. O título da palavra de hoje é A Dracma Perdida. Lucas 15, do versículo 8 ao 10. Amém? Aqui na minha Bíblia, está até as parábolas, elas estão praticamente que diretas. A ovelha perdida e a dracma perdida está nos versículos só. Depois a do filho pródigo, né? Glória a Deus. Amém? Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Jesus, né, ele começa a contar a história dessa mulher, já fazendo uma pergunta, né? Ele começa a falar da história com uma pergunta. E a dracma nos fala, né, do amor de Deus pela humanidade, a alegria, né, de Deus quando o pecador se arrepende, nos fala dos seus princípios e padrão para a humanidade. Jesus começa a falar da história da mulher com essa pergunta. E a dracma essa dracma era muito valiosa, era como o salário de um dia. As mulheres também recebiam como um dote de casamento. Elas usavam no colar ou colocavam na beirada do lenço. As pessoas olhavam e falavam: o noivo vai buscar aquela ali para o casamento. Assim como Jesus vai buscar a sua noiva, a sua igreja. Essa é a introdução, né, da palavra. Então, acender a candeia, trazer a luz traz confronto à escuridão. Confrontar a escuridão com a palavra. Denunciar aquilo que está oculto, escondido, que não presta. Relacionamentos, amizades, palavras, atitudes que nos afastam de Deus, que fere a santidade de Deus. Quando ela acendeu a candeia para procurar a dracma, viu que a casa não estava em ordem, que precisava colocar em ordem. Ela não poderia achar a dracma na sujeira, na bagunça. Ela perdeu a dracma em meio à desordem. Precisamos colocar as coisas em ordem nas nossas casas espiritual, que é o nosso coração. Casa espiritual
que é a morada do Espírito Santo. Como a palavra nos diz em 1 Coríntios 6,19, que nós somos a morada do Senhor em espírito, do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus em espírito. Depois os irmãos podem ler, né? 1 Coríntios 6,19. E João 14 também, 14, 23 nos diz, Jesus falando, viremos para ele e nele faremos morada. Está falando de nós. Também na nossa casa física, material, ordem, harmonia, compreensão, respeito, diálogo, sabedoria, bom convívio e também na igreja com os nossos irmãos. Praticar o padrão, os princípios da palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. Que a nossa luz, a candeia que nos ilumina. Salmo 119, 105 nos diz, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz, né, para o nosso caminho. Deus é um Deus organizado e com ordem. Quando estamos na escuridão, perdemos coisas, nos perdemos valores, mas quando trazemos a luz da palavra, a nossa visão é aberta. Após ela acender a candeia, deparou com a situação da casa, viu que precisava arrumar, colocar tudo em ordem. Então, irmãos, né, ela estava no escuro, então ela acendeu a candeia, né? E quando ela deparou com a situação da casa, imagina que ela, né, eu estou falando, né, que ela deve ter pensado, não vou conseguir achar a dracma nessa bagunça aqui, nessa desordem que está aqui, né? E às vezes a nossa casa também está desse jeito. A nossa casa espiritual está desorganizada, a nossa casa física, o nosso lar, a nossa família. Muitas vezes está muitas coisas fora de ordem, fora do lugar. Então, muitas vezes não há sabedoria, isso tudo que eu disse aqui. Não há harmonia, não há amor, não há respeito, não há diálogo, não há compreensão. Então, nós precisamos acender a luz sobre as nossas casas. Quando a gente coloca, né, a luz na escuridão, a gente começa a perceber que há coisas fora de ordem, né? É assim nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos na escuridão e muitas coisas nós não conseguimos enxergar. Mas quando a gente traz a luz da palavra de Deus sobre as nossas vidas, a nossa visão ela é aberta e nós conseguimos enxergar. Tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Somos nós que temos que tomar a decisão. Ela tomou a decisão, né? Eu vou acender a luz. Já que eu perdi, eu vou acender a luz e eu vou arrumar isso aqui para me encontrar. Para me encontrar esta dracma. Ela começou a varrer a casa, a tirar coisas do lugar. Porque para se arrumar, precisa se movimentar. Tirar coisas do lugar causa estresse, poeira, desgaste, cansaço, mas é necessário. Ela não fez festa, não se alegrou. Ela não se alegrou. Ela estava varrendo, arrumando, colocando a casa em ordem,
O que adiantaria ela fazer festa, fingir que tudo estava bem, se ela tinha perdido a dracma que representava o conjunto de 10, que significa completo, que seria parte do dote de casamento. Pois quando o noivo a visse, ia ver que estava faltando uma e que não estava completo. Assim, nas nossas vidas, precisamos varrer de nossas casas tudo que não provém de Deus. As más amizades, aqueles que nos influenciam a nos distanciarmos de Deus, os relacionamentos que Deus não aprova, reter o perdão a alguém, guardar mágoa no coração, a falta de vigilância, o julgamento, a divisão, a falta de sabedoria, a contenda, a teimosia e a desobediência. Precisamos varrer estas coisas das nossas vidas, das nossas casas, porque elas não fazem parte do conjunto da plenitude, do completo, do chamado, do propósito que Deus tem para nós. Amém? Então, nós precisamos varrer a nossa casa, não só na nossa casa espiritual, a gente tirar essas coisas aqui, que às vezes nós não perdoamos, às vezes nós guardamos ressentimento nos nossos corações, às vezes nós não agimos com sabedoria, e também nas nossas casas, nos nossos lares. Muitas vezes nós não temos sabedoria, né? E muitas vezes nós somos teimosos e nós somos desobedientes. Então nós precisamos tirar essas coisas das nossas vidas, porque elas não fazem parte daquilo que Deus tem para nós. Depois que ela acendeu a candeia, viu a desordem da casa, varreu e colocou a casa em ordem. Então ela encontrou a dracma, aí sim, ela chamou as amigas e vizinhas para comemorar, fazer festa. Porque ninguém faz festa perdendo algo tão valioso e de valor incomparável. Porque quem perdeu, sabe que perdeu e tem saudade de quando era completo. Então, isso aqui é tremendo, porque ela não fez festa, ela não comemorou, ela não se alegrou. Pelo contrário, ela pegou a vassoura. Ela pegou a vassoura para varrer, né? E como eu falei acima aqui, e quando a gente pega a vassoura, né? A gente tem que arreda uma coisa, arreda outra, né? Para varrer direito, né? E nós também temos que pegar a nossa vassoura. Temos que pegar a nossa vassoura para tirar coisas da nossa vida. Nós temos que tirar coisas do lugar. E aí, quando nós tiramos essas coisas do lugar, fica uma bagunça, fica desordem, né? A cadeira vai para um lado, a mesa vai para o outro, né? E assim também, quando a gente vai resolver algo, né? Uma situação, às vezes aconselhar alguém, traz desconforto para a gente. Mas é necessário pegar a vassoura e para fazer essa limpeza. Essa limpeza, ela é de suma importância. E Deus, Ele nos quer completo com tudo que Ele tem nos dado. Seja espiritual, seja físico, seja material. Seus dons e talentos, família, seu lar, não
não quer que perdemos nada. Ela perdeu uma e ficou com 9. Mas ela fez tudo o que podia para encontrar esta que faltava. Imagina, ela ficou com 9, né? 9 é mais do que uma, né? É mais do que uma. Então, eu poderia falar assim, deixa essa uma para lá. Eu tenho 9 ainda. Eu tenho 9 ainda. Mas o que acontece? Estava incompleto. Na hora que o noivo olhasse para ela, ele ia me perguntar, mas eu não te dei, não foi 10? Porque só tem 9. É porque Deus quer nos completo. Deus não quer que falta nada em nós, daquilo tudo que Ele já nos deu. Aí agora, eu pergunto, qual a dracma que você perdeu? Quantas dracmas você tem perdido? Você tem consciência que a perdeu e está empenhado? Está empenhado. Você tem consciência que a perdeu e está empenhado fazendo tudo que pode para achá-la? Ou você se sente acomodado, confortado com a perda? Essa é a pergunta. Será que nós estamos como aquela mulher que perdeu uma e se empenhou a procurou até encontrar? Ou será que nós estamos no comodismo? Nós estamos conformados. Perdi só uma mesmo? Não tem problema não, vou ficar com as 9. O Espírito Santo quer nos ajudar a encontrá-la. Ela perdeu dentro de casa mesmo. Talvez se tivesse perdido em algum outro lugar, já ia sair para procurar. Mas como perdeu dentro de casa, teve uma sensação de comodismo, de não se preocupar, porque perdeu dentro de casa. Amanhã mesmo eu procuro. Está aqui dentro mesmo, eu não perdi na rua. Eu sei que está aqui. Não podemos perder e achar que está tudo bem, que é normal. Que é assim mesmo e nos conformarmos. Que o Espírito Santo nos ajude a encontrar o que temos perdido ao longo do tempo, por causa das lutas, dificuldades, fatiga, estresse, cansaço do dia a dia, decepções. O que nós temos perdido? Então, ela perdeu dentro de casa. Então, ela estou tranquilo. Perdi aqui dentro de casa mesmo, depois eu procuro. Mas nós não devemos tardar em procurar a nossa dracma perdida. Porque pode ser tarde demais, se nós demorarmos a encontrar. Que seja uma. Aí, aqui, eu coloquei assim, que Deus me deu assim. O que nós temos perdido? Qual a dracma? Será a dracma da oração? Será que nós estamos orando como antes nós orávamos? Essa é uma dracma. É uma perda. Perdemos tempo de estar em oração com o Senhor. Será a dracma do amor? Será? A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Será que nós perdemos a dracma do amor? Será que perdemos do perdão? Da vigilância? Da sabedoria? Da gratidão? Da adoração? Até aqui tem até mais do que 10 dracmas.
A Bíblia tem 10 dracmas, mas aqui tem mais. A dracma dos talentos que Deus tem nos dado. A dracma dos dons. E nós temos enterrado, nós temos perdido a dracma dos talentos, dos dons, da reverência, da honra, do temor, da presença, da perseverança. Olha quantas dracmas a gente pode perder. Talvez não oramos mais como antes, não sentimos mais a presença do Senhor, guardamos ressentimento nos nossos corações, não almejamos tanto a vinda do noivo como antes, não o desejamos tanto quanto antes o desejávamos. Olhamos para as circunstâncias ao invés de olharmos para Ele, vivendo na normalidade, no conformismo, sem nos inquietarmos, nos incomodarmos. Mas Deus não quer que vivamos desse jeito. Que viemos para o templo com coisas perdidas e voltamos para casa sem encontrar o que se perdeu. Irmãos, forte isso. Quantas vezes nós vemos para a casa do Senhor com coisas perdidas? Em vez de nós encontrarmos aqui, nós voltamos para casa, continuando com as coisas perdidas. Glória a Deus. E voltamos para casa sem encontrar o que se perdeu. O Espírito Santo quer nos ajudar a encontrar o que se perdeu. Precisamos todos os dias olhar para casa e analisarmos o que está faltando e procurar até achar. Não se conformar, não aceitar perder nem sequer uma dracma. Vamos pensar, por exemplo, que perdemos a dracma do amor. Imagina que nós temos todas as 10, tudo isso aqui que eu falei. Temos a dracma da vigilância, da sabedoria, da oração. Mas falta do amor. Falta a dracma do amor. Nós perdemos a dracma do amor. Não vamos ficar incompleto? Vamos ficar incompleto. Porque em Coríntios 13, 3, nos fala sobre o amor. Glória a Deus. Três de 1 Coríntios fala assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Ô irmãos, como que isso é forte? Como que isso é forte? Não adianta nada nós termos isso aqui tudo. Se faltar, se nós perder alguma dessas dracmas. Talvez nós podemos ter todas. Vamos ter todas. Mas vai estar faltando uma. Mas essa é o X.
Essa dracma é o X. É a principal que não pode faltar. No versículo 13, fala assim: agora, pois permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior dessas é o amor. Imagina, irmãos, se nós perde alguma dessa dracma e o Senhor nos encontra sem nós estarmos completos, que Ele vai vir, Ele vai nos encontrar. E Ele não quer nos pegar faltando nada. Ele quer nos pegar completo. Se uma dracma não tivesse tanta importância, embora ela ficou com 9, ela não se empenharia tanto para encontrá-la. Deus nos chamou para vivermos na totalidade do que Ele tem para nós, para sermos completos, sem nos faltar nada. Quando acendemos a candeia, a luz, Deus nos mostra a perda e nos ajuda a encontrá-la. Não estamos sozinhos no escuro, porque Ele é a nossa luz. Irmãos, se nós estivermos na luz, se nós estivermos nas trevas, nós não vamos conseguir encontrar a dracma perdida. Porque a escuridão não deixa, a escuridão nos cega, a escuridão ela tampa a nossa visão, ela não vai deixar. Aí nós precisamos trazer a luz para a nossa vida e falar: Senhor, o que eu tenho perdido? Senhor, o que eu tenho perdido, Senhor? Me mostra. E aí quando Deus mostrar, porque Ele vai te mostrar, você tem que reencontrar. Você precisa reencontrar aquilo que você perdeu. Porque, irmãos, isso aqui é mais sério do que a gente imagina. Por mais que isso aqui que está falando padrão, né? Falar do nosso lar, da nossa casa física, irmãos, mas o Senhor virá. O Senhor virá. Nós temos que estar na totalidade de Deus, nós temos que estar completos diante do Senhor. Irmãos, se nós não perdemos, glória a Deus, que nós não perdemos nada, né? Glória a Deus. Se nós não perdemos, amém, não perdemos nenhuma dracma. Amém, glória a Deus. Mas Deus faz uma alerta para que a gente não venha perder. Porque ela se acomodou. Está aqui dentro de casa mesmo, não tem problema, depois eu procuro. E muitas vezes a gente é assim também. É uma coisinha à toa. Mas se por causa da gente perder a dracma da oração, nós vamos perder tudo. Porque ela nos faz conexão direta com Deus. É através dela que nós conseguimos todas as outras coisas. A oração, o amor, a humildade, os frutos do Espírito, a mansidão, a sabedoria, o discernimento, tudo é através da oração. Então, se nós tivermos todas essas 9 dracmas aqui e faltar uma, não adianta, a gente está incompleto. A gente está incompleto. Então, irmãos, o Senhor nos faz um convite nesta noite. Vamos acender a candeia?
Ore, canta lá, xere, canta lá, mais. Vamos acender a candeia. Vamos varrer a casa. Vamos varrer a casa. Vamos ver o que está fora de ordem. Vamos procurar. Vamos ver o que está acontecendo. O que precisa de colocar em ordem. Qual a dracma que nós temos perdido? Talvez ela é tão pequena que nós não demos valor. Às vezes nós perdemos a dracma de varrer o chão da igreja. A ore canta lá mais. Sabe por quê? Que nós achamos que é muito pouco. É muito pouco. E o diabo, ele quer que a gente acha que é pouco aquilo que Deus nos deu. Que a gente se conforma. Ah, não, é só varrer a igreja. Não tem problema. É uma dracma perdida. Eu estou falando de coisa bem simples. Uma dracma bem assim, olhando assim. Uma dracma bem simples. Mas quantas dracmas? Quantas dracmas? Quantas dracmas que nós vamos aceitar perder? Amém, irmãos. É isso, é essa palavra. É essa palavra do Senhor. Que o Senhor te incomode. Que o Senhor te incomode. Que o Senhor te incomode. Para que você acenda a luz. Acenda a luz. Acenda a luz, acenda a luz, acenda a luz. Talvez você está no escuro e você não está conseguindo ver. Você não está conseguindo enxergar. Acende a luz. Varra a casa. Atira as coisas do lugar. Conserta o que precisa. Coloca as coisas no lugar, irmãos. Até você achar. Não desista. Não desanima. Porque o Senhor é contigo. O Senhor vai te ajudar. Mas é você que tem que procurar. É você que tem que acender a luz. Ninguém foi lá acender a luz para ela. Ela que acendeu a luz. Que adianta como fazer festa. Fazer festa com a dracma perdida. O que adianta? Não adianta nada. Vê que ela só fez, só reuniu os vizinhos, amigos, depois que ela encontrou. Não deixa que o diabo fale para você que o que Deus te deu é muito pouco. É muito pouco. Aí o outro tem 5 dracmas e você tem 6. Aí você fala, eu estou melhor do que ele. Porque eu tenho 6, ele tem 5. E você se acomoda. Não aceita. Não aceite. Inquiete. Esteja inquietado. Não se conforma. Quantas vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente senta aqui e a gente sai da mesma forma. Nada muda. Nada muda. Continuamos a mesma coisa. Está precisando acender a luz. Está precisando acender a luz. Acender a luz. Vai para casa. Procura te achar. Seja perseverante. Não aceita perder. Não aceita perder. Principalmente, muitos de nós já perdemos algo. Já perdemos algo, talvez é físico, pessoas, talvez bens financeiros, materiais. E o diabo quer colocar para nós que nós somos perdedores, porque nós já perdemos. Então, perder mais uma coisa, perder mais uma vez, não tem problema. Mas isso é o diabo que fala. Não aceita perder, irmãos. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Não aceita. É nós que decidimos. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.
Os irmãos podem distribuir esses envelopes. Em nome de Jesus.